uma. Pronto, parece que começou aqui. Bom, pessoal, bom dia. Agradecer a presença de todos. Acho que tem, pelas minhas contas aqui, tem 33 colegas aqui no evento. Hoje é um dia que tem vários eventos simultâneos, então infelizmente coincidiu com outras agendas, mas queria agradecer a presença. Tem aqui representantes colegas da ANA interessados no tema, tem colegas de diversos órgãos fiscalizadores, estaduais e federais, acho que só a ANA mesmo. E tem também parceiros de algumas instituições, infelizmente não vai dar para apresentar cada um, peço desculpa, né? Mas a ideia é aqui, pessoal, a gente vai compartilhar com vocês como é que a ANA está atualmente fazendo a parte de classificação de barragens, né, para fins de atendimento à Política Nacional de Segurança de Barragem, e para dois objetivos, basicamente. Um é para quem não tem uma metodologia, ou que tem uma metodologia e quer dar uma revisada, ver como é que a gente está fazendo, a gente está à disposição para contribuir. E outra é para receber contribuição de quem talvez esteja em um status mais até avançado em alguma metodologia específica, tá? Dos pontos, e colocar mesmo a crítica aqui, o que a gente está produzindo aí. O fato é que a gente faz isso para todas as barragens que a ANA tem atribuição legal de regulação e fiscalização da segurança. E hoje está da ordem de 1.140 barragens. Então, está fazendo de uma a uma, à medida que a gente obtém os dados de altura e volume, que são os necessários, aí, como a Débora vai falar, para poder fazer aí o trabalho, né? Então, só até divulguem aí, quem não puder, quem não pôde participar, os colegas de vocês, a gente deve estar colocando o mais brevemente possível na página da ANA no YouTube, e vai divulgar no grupo dos órgãos fiscalizadores lá, que a gente tem no WhatsApp, tá? Então, passo a palavra. Márcio, você quer falar alguma coisa ou já começa com a Débora? Não, já podemos passar direto para a Débora. Obrigado. Obrigado pela participação, pessoal. Débora, a palavra é sua. É, bom dia, eu sou a Débora, eu atuo aqui na COSEB, né, a Coordenação de Regulação de Segurança de Barragens da ANA. É, eu sou uma das pessoas responsáveis pela essa parte da classificação de barragens, né, e da elaboração das manchas de classificação. Vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. Tá dando para ver direitinho? Sim, Beleza. É, Então, eu vou apresentar para vocês como é feita essa classificação de barragens, visando atender, né, a Política Nacional de Segurança de Barragens. E a gente aqui da COSEB, nós fazemos essa classificação, né, em conjunto, temos vários integrantes da equipe, né, que atuam diretamente nessas etapas das classificações, né? E aqui, assim, em especial o Rogério, né, que é o coordenador da COSEB, o Márcio, o Marcos Duque, a Pâmela, ela atua comigo também na elaboração da mancha de classificação. É, a gente desenvolve, né, as notas técnicas também, né, os atos. E também temos o Humberto e o Adílio, que eles atuam é, nas etapas finais, né, da classificação, que é a parte de encaminhamentos de ofícios e documentações para os empreendedores. A classificação de barragens, ela é feita para fins, né, de atendimento à PNSB, né, que é a Política Nacional de Segurança de Barragens, que é dada pela Lei 12.334, de 2010, e que foi alterada pela Lei 14.066, de 2020. É, a lei, ela dispõe, né, sobre os padrões, né,
de ações, né, ela entra como um instrumento de comando e controle, né, para padronizar toda essa parte, né, de segurança de barragens, né, estabelecer padrões de como é que são dadas, né, as classificações, enfim. E aqui eu trouxe para vocês a definição de barragem, que ela é dada pela nova redação da Lei 14.066, que diz barragem, né, é qualquer estrutura construída dentro ou fora de um curso permanente ou temporário de água, em talvegue ou em cava exaurida com dique para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas. Assim, a própria definição de barragem é também amplamente discutida, né, entre os órgãos fiscalizadores. Mas a gente utiliza essa definição que é dada pela lei. Para fazer a classificação, nós utilizamos os critérios, né, de classificação, que são as avaliações, né, de dano potencial associado, que é o DPA, a categoria de risco, né, CRI, e também quanto ao volume. Aqui na ANA, a gente utiliza, dentro da lei, né, a gente utiliza também as resoluções CNRH, a 143, de 2012, que ela traz as matrizes de classificação, né, do DPA e da CRI. A resolução ANA 132, ela, de 2016, ela aprofunda um pouco essa parte da classificação do DPA. E a resolução ANA 236, de 2017, que foi alterada pela 121, ela traz as definições quanto às classes das barragens, né, de acordo com as classificações, né, de DPA e de CRI, e que são dados as categorias, né, classe A, classe B, C ou D. Aqui uma breve explicação, né, é, desses critérios de classificações, né. O DPA, a gente faz uma avaliação voltada para os impactos, né, de potencial perdas de vidas humanas, de acordo com o que a mancha de classificação vai abranger ali, né? O que estará inserido dentro dessa mancha. Então, a gente mapeia, né, o que está inserido dentro da mancha para analisar esses impactos, né, os impactos socioeconômicos, de acordo com as estruturas, os impactos ambientais também, de acordo com a região, se está localizado numa unidade de conservação, né, de proteção integral ou de uso sustentável, né, ou se é também uma área prioritária, né, para conservação, né, uma área de importância ambiental. E, além disso, a gente também infere o perigo hidrodinâmico, de acordo com os cálculos, né, que são feitos pela onda de cheia do rompimento, para avaliar esse nível do DPA. Também fazemos a classificação de categoria de risco, que ela é de acordo com as características técnicas da barragem, né? Entra a questão da análise do estado de conservação, tem as características também de acordo com o cumprimento, né, a lei, né, assim, pelo empreendedor, né, se ele elaborou as documentações, os relatórios, né, as inspeções, e também de acordo com a equipe técnica que tem para o monitoramento dessa barragem. E também fazemos a classificação de acordo com o volume, que nós temos o volume pequeno, médio, grande ou muito grande. Que eu trouxe para vocês, né, a matriz de classificação que é dada pelo CNRH, né, na resolução 143 de 2012. Esse quadro aqui,
ele define, né, como é que é essa matriz de classificação para o DPA. Aí já entra, né, nas categorias, né, aqui em potencial de perdas de vidas humanas, né, traz os níveis de avaliação. Aí tem, né, todos os três critérios, né, potencial de perdas de vidas humanas, impacto ambiental e impacto socioeconômico. Aqui a matriz, né, para classificação de CRI, ela aborda as características técnicas da barragem, né, de acordo com os dados da barragem, altura, comprimento, o material, tipo de fundação, a vazão do projeto, idade da barragem, o estado de conservação também, né, que é extremamente importante para avaliação de CRI, que ele é dado de acordo com os dados que a gente possui pelas vistorias, né, pelas inspeções que são feitas pela fiscalização. E a partir disso a gente avalia, né, o estado de conservação, né, de acordo com esses relatórios. São dados todos esses campos de avaliação, né, a confiabilidade das estruturas travadoras, das estruturas de adução, percolação da barragem, né, se está tendo algum tipo de percolação, se tem deformação, deterioração dos taludes, né, e de acordo também com a eclusa da barragem. Essa parte aqui da matriz de CRI, ela aborda mais o quesito do cumprimento, né, de acordo com o plano de segurança da barragem, se existem, né, os projetos, se tem outorga, se a barragem, ela, assim, se ela tem as documentações pertinentes, né, tem o plano de ação de emergência, se está cumprindo os relatórios de inspeção, de acordo também com as equipes técnicas, se tem um monitoramento. E aqui eu trouxe a matriz de classificação de DPA, que ela é dada pela resolução da ANA, a número 132, né, de 2016. Ela aprofunda um pouco mais os critérios nesses, dentro dos níveis, né, de avaliação do potencial de perdas de vidas humanas. Aliás, ela aprofunda mais a parte de impacto ambiental e a parte de impacto socioeconômico, trazendo mais níveis, né, de avaliação e que permite a gente fazer uma avaliação de DPA um pouco mais justa, né, assim, de acordo com, porque essa matriz mesmo ela vai trazer, né, se o impacto socioeconômico ele é baixo, ele já vai ter uma pontuação 1. Pelo CNRH era uma pontuação um pouco maior. Então, assim, a gente é dividido em mais etapas, de acordo com a quantidade de estruturas que são atingidas pela mancha, né, de classificação. Então, a gente faz todo esse mapeamento e faz essa avaliação. A classificação de barragens é um processo, né, que ainda enfrenta muitos desafios, né, e aqui nós temos um gráfico que veio do RSB 2023. Ele traz toda essa evolução, né, de cadastro das barragens e também a quantidade dentro dessas barragens cadastradas, né, no Brasil, assim, dentro da plataforma SNISB, temos ainda uma quantidade maior de barragens sem informações e não classificadas, né, que seria dentro do universo de 25.943 barragens, ainda são 13.865 não classificadas. E assim, no universo da ANA, a gente também enfrenta um grande desafio, né? Que assim, dentro de 1.150 barragens, nós ainda temos 880 pendentes de classificações. E sendo que das classificadas, né, 120 não enquadraram na lei, então elas são DPA baixo, muito provavelmente, e 150 enquadradas, né, na PNSB.
Aqui na ANA a gente segue essas etapas de classificação. Temos um fluxo, né, nesse processo. A primeiro momento a gente recebe uma notificação do regla, da barragem que foi outorgada, fazemos esse cadastro no SNISB, né, de acordo com as características técnicas da barragem e dados do empreendedor. É aberto um processo no Próton para classificação da barragem e também para realizar essa análise, né, das documentações. E a partir disso, a gente dá início aos processos de classificação. Começa pela mancha, né, a elaboração da mancha de classificação. Aqui a gente utiliza uma metodologia simplificada e é possível fazer de várias formas, né? Temos o Dumbrake Model, que é o software que foi desenvolvido pelo nosso colega Josimar, né? Que trabalha aqui na ANA, né? Na parte de fiscalização. Temos as metodologias simplificadas, ANA 1.0 de 2014. Temos também a metodologia simplificada 2.0, que foi desenvolvida em 2023, pelo consultor Arthur Tidel. Então, assim, nós temos várias ferramentas para fazer essa classificação, né? Essa mancha. A partir da elaboração da mancha é feita a análise em cascata, né? De acordo com a localização da barragem, a gente analisa se temos outras barragens a jusante e fazemos essa análise, né? Para saber se as barragens que estão a jusante, elas têm capacidade de amortecer, né, essa onda de cheia, né, que vem da ruptura ou não. E a partir disso, o DPL pode ser alterado. Então, assim, é feita também a análise da classificação, né, entre a avaliação do DPA, da CRI, a gente faz a elaboração da nota técnica, do ato de classificação, e depois temos os encaminhamentos finais, que é a publicação do ato, né, no Diário Oficial da União. A gente publica também na página de classificações do site da ANA. E, assim, é feita a atualização no portal do SNISB. E também são enviados aos empreendedores os ofícios, né, que trazem essa classificação da barragem. E também traz os prazos, né, que o empreendedor deve cumprir, né, para elaboração de documentos. A mancha de classificação é importante, né, frisar que aqui a gente separa em dois termos, né, a mancha de classificação e a mancha de inundação. Porque a mancha de classificação a gente elabora de uma forma mais simplificada para como já diz o próprio nome, né, para poder fazer essa classificação da barragem. E então, saber se a barragem está enquadrada ou não na lei. E a mancha de inundação, a gente decidiu, né, o próprio Rogério, né, trouxe essa inovação aqui, né, para a COSEB, né, com essa separação de termos. Porque a mancha de inundação, ela é utilizada no plano de ação de emergência, né, é uma mancha que ela vai ser desenvolvida com dados mais robustos, muitas vezes ela é desenvolvida pelo software HackRAS, então, assim, há uma entrada maior de dados e é uma mancha que pode ser utilizada para evacuação de pessoas, né? Dentro do Plancon. Então, assim, é diferente, a mancha de classificação e a de inundação. Essa aqui a gente está tratando da de classificação. Temos as metodologias, né, para elaboração, como eu já citei antes, né? E os dados de entrada que são essenciais para elaborar essa mancha são a altura da barragem, o volume, as coordenadas, né, também. E no caso aqui do método simplificado 2.0, que é o exemplo que eu trouxe, né, para apresentar para vocês,
que foi a metodologia que foi desenvolvida em 2023, né, numa consultoria que o Arthur Tida, ele prestou para a Ana, né, trouxe o método simplificado de uma forma mais aprimorada, né, com mais cálculos e uma, digamos, uma melhor acurácia, assim, né, na definição da mancha. Então, assim, essa daqui a gente precisa do software, né? ArcGIS, ou assim, pode ser desenvolvido tanto no ArcMap, pelo ArcGIS Pro também. No caso aqui foi usado o ArcGIS Pro, né? Com essa licença, né? Advanced. E o Google Earth a gente utiliza na análise posterior. É, são cruciais, né? Para elaborar as manchas, né? Os modelos digitais de elevação. E nisso é importante priorizar os modelos digitais de terreno, porque eles não, os MDTs, eles não apresentam, né, essas superfícies que tem nos modelos digitais de superfície, né, que podem interferir na elaboração da mancha, né, é, no próprio desenvolvimento, né, dos dados, né, das cotas do MDT. Então, aqui na ANA, a gente tem utilizado o Anadem, que ele é um modelo digital de terreno, que ele foi elaborado a partir do modelo digital de elevação Copérnicos, que tem uma resolução de 30 metros, né, uma resolução espacial, e ele foi elaborado, assim, desenvolvido, né, por sensoriamento remoto e uma combinação de dados para poder remover a superfície da vegetação. E o ANADEM foi desenvolvido pelo IPH, em parceria com a ANA. Então, assim, nós temos utilizado muito esse MDT. E utilizamos também os MDTs estaduais. Aqui, no caso, a gente utilizou também o PE3D, que é de Pernambuco, e tem uma resolução espacial de 1 metro. E, assim, para elaborar a mancha, a gente precisa fazer alguns processos de vetorização, né? Vetoriza a extensão do rio que vai ser percorrido pela mancha, as seções transversais também, que dependendo da metodologia, as seções elas são feitas de forma automática ou não. E assim, eles são a partir dessa interpolação, né, das sessões com o MDT, a gente consegue adquirir os dados das cotas, né, dos pontos, das sessões, e assim é feito todo um processo do cálculo de decaimento da vazão, né, e, e é definida a propagação da mancha. Aqui, assim, aqui nesse exemplo que eu trouxe, eu utilizei os MDTs do PE3D, que é a mancha está aqui representada aqui na cor azul, né? E também temos a mancha que foi elaborada por meio do Anadem. E assim, é interessante até de observar que deu um resultado muito próximo. Assim, a gente observa que tem as diferenças, né, de resolução, né, do pixel, porque aqui no caso o Anadem ele tem um pixel de 30 metros. E em comparação ao do PE 3D, que ficou um pouco mais bem definido. Mas, assim, para critérios de classificação, os dois são muito satisfatórios. Aqui eu trouxe esses links, né, para quem quiser se aprofundar nesse quesito das manchas de classificação. Como não é o foco especial da apresentação de hoje, né? Então a gente traz essas opções aqui para vocês pesquisarem, para quem quiser se aprofundar. Temos o link, né, da aula do Josimar, dando uma explicação sobre o Dunn-Break Model. Temos as aulas do Márcio sobre o método simplificado, ANA 1.0. Temos a aula do Arthur explicando como é que é feito o novo método simplificado, né, que é o 2.0, e também videoaulas do Petri, né, explicando como é que são feitas as classificações de barragens aqui na ANA.
A análise do sistema em cascata, né? Ela é feita a partir da identificação das barragens que estão adjusantes, né? Da barragem analisada. Aqui nesse exemplo, nós temos a barragem Copiti, que é uma barragem, ela é do eixo leste do PISF, e ela está localizada em Pernambuco, né? E aqui a gente observou que existem 4 estruturas ajusantes, e a partir disso é feita toda uma análise do sistema em cascata. E é feita a estimativa do reservatório, né, de acordo com as imagens de satélite. A gente faz um- uma análise assim, vetorizando qual que é esse polígono da área do reservatório, numa data em que esteja mais cheio. E também é feito o cálculo de borda livre. Nesse exemplo aqui da Copiti, além daquelas 4 estruturas aqui ajusantes, que estão bem próximas da barragem, nós temos mais para frente a barragem Poço da Cruz, que é uma barragem considerada muito grande, né? Um volume muito grande. E que nesse exemplo, é até bem interessante que nesse exemplo, essa barragem que está mais a jusante, que é a Poço da Cruz, ela terá essa capacidade de amortecer a, a mancha, né, de classificação. Ela vai amortecer a vazão que vem do rompimento da barragem, né, a vazão de pico, que vai sendo amortecida, né, ao longo, e ela chega e a mancha é interrompida, né? Nesse reservatório Poço da Cruz. Mas antes da gente inferir isso, né, é feito todo um cálculo, né? A gente utiliza um cálculo simplificado, que é feito por meio dessa análise, né, da área do reservatório, que está jusante. A gente faz uma estimativa dessa área e utiliza também como base o estudo de Viana, né, que foi realizado em 2017, em que ele traz um levantamento estatístico das bordas livres. E aí, no caso da a borda livre de 0,5 metro, seria considerado, assim, uma altura, né, de 0,5 metro, seria considerado um- uma forma mais segura para estimar essa altura da borda livre da barragem, de acordo com esse levantamento estatístico, né? Que nós temos muitas barragens com uma altura, né, de 1 metro, uma altura de borda livre de 1 metro, e também temos barragens que apresentam 0,5 metro de borda livre. Então, como forma de segurança, a gente adotou esse 0,5 metro para fazer essa estimativa, né, do volume, e também fazemos a partir disso, faz essa análise, né, da capacidade de amortecimento da cheia da simulação do rompimento da barragem que está mais a montante, que é a barragem que está sendo avaliada. Aqui eu trouxe o mapa com a mancha de classificação da barragem Copiti. Nesse mapa aqui de classificação, né, dá para ver que foram mapeadas muitas estruturas, temos muitas casas inseridas aqui dentro da mancha, estradas vicinais, tem áreas de agricultura, irrigação, galpões também. Então, assim, tudo isso é mapeado para fazer essa análise do DPA. Tem o mapeamento também das estruturas, né, dos barramentos que estão a jusante. E a partir disso a gente infere, né, qual que é o DPA da barragem. Juntamente com esse mapa, a gente também faz a análise do perigo hidrodinâmico, que é feito de acordo com o estudo de Teresa Viseu, né, do LENEC, do estudo nível de perigo resultante do produto da velocidade da cheia. Não, desculpa. É o
o estudo Segurança dos Vales a Jusante de Barragens, né? É o Metodologias de Apoio à Gestão de Risco. Então, assim, a partir disso, a gente faz essa avaliação da perigosidade desse ponto que está situado a jusante da barragem, né, que rompeu, de acordo com o cálculo da velocidade dessa cheia, né, ela é gerada a partir do rompimento, é multiplicada também pela altura da lâmina d'água. Aí, a partir disso, a gente consegue um produto e esse valor, ele é considerado com uma alta perigosidade, né, digamos assim, para a vida do ser humano, a partir de 0,5 metros quadrados por segundo. Então, aqui eu trouxe os quadros, né, que são utilizados nesse estudo do LENEC. Então, realmente aqui, então são a partir de 0,5, desculpa, 0,5 já utiliza esse padrão, né, como um alto perigo. Pelo método 2.0, é possível fazer também um mapa, né, com o perigo hidrodinâmico, ele é representado aqui, de acordo com os valores dos pixels, que são gerados, né, a partir da mancha de classificação e dos cálculos, né? Então, a partir disso, a gente consegue esses valores para cada pixel. E utiliza esse mapa para poder inferir, né, se essa mancha de classificação da barragem vai atribuir a ela um DPA alto, médio ou baixo, né, de acordo com as estruturas que são atingidas e o nível do perigo hidrodinâmico. Por exemplo, se tivesse uma casa nesse limite da mancha aqui, bem nessa partezinha amarela, que é onde tem um zoom aqui, né, do mapa, que está com perigo de 0,13 metros quadrados por segundo. A casa ela já não teria um risco de causar um dano, né, à vida humana. Assim, não traria esse risco, esse perigo. Mas no caso analisado, no caso da COPT, é observado que as casas elas estão inseridas em regiões em que tem um alto perigo hidrodinâmico. Então, de qualquer forma, o DPA para essa barragem seria alto. Na avaliação, né, do DPA, a gente utiliza esse quadro aqui de avaliação. Ele é inserido na nota técnica e nesse quadro vai conter a quantidade, né, das estruturas que foram mapeadas, quantidade de casas, de estradas, se tem rodovia ou se não tem, se está situado numa área de impacto ambiental ou não. Nesse caso aqui da COPT ela não estava. E os impactos socioeconômicos também. No caso aqui, o critério de potencial de perdas de vidas, né, avalia esse quesito, né, pela ameaça à vida humana, que é onde entra também essa análise do perigo hidrodinâmico que a gente adota aqui na ANA. E na parte de impacto socioeconômico é o mapeamento da estrutura em si também, né? Qual é o impacto socioeconômico que o dano dessa estrutura, né, traria. Então, como eu já tinha falado, o DPA para a barragem COPT ele é alto. Ele traz pontuação alta tanto no potencial de perdas de vidas humanas e para impactos socioeconômicos. E assim também é feita a elaboração da nota técnica. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo desse estudo de caso, que é a da barragem COPT. Só um instantinho aqui que eu estou abrindo. Prontinho, todo mundo vê? Beleza. Aqui, né, a nota técnica, que é elaborada para a classificação da barragem COPT.
A princípio, a gente traz, né, todas as características, assim, da localização, as características básicas, né? O, em qual o curso d'água está situado, o uso principal. Como a barragem Copit ela já foi classificada, a gente traz essa informação também sobre a classificação anterior, como é que foi elaborada a mancha. Essa mancha que ela, como já é mais antiga, nessa época a equipe tinha elaborado ela com o uso do SRTM, que hoje em dia assim, a gente já considera mais defasado, né? Como um MDE. Então, assim, a gente traz essas informações também, né, sobre a outorga da barragem e depois de trazer esse histórico sobre a barragem, entra nessa parte da classificação, que são referenciados, né, as resoluções que utilizamos para essa classificação. Temos toda essa análise as estruturas que estão a jusante da barragem. No caso da Copiti, a gente considerou na análise os barramentos em que eram possíveis identificar o espelho d'água, que tinham dois outros barramentos muito, muito pequenos que assim não formava nem acúmulo, né, de água. Então, são totalmente desprezíveis. Mas assim, que visualmente a gente já tinha noção de que realmente todos esses barramentos próximos eles seriam galgados, né? Sem dúvida alguma, até em comparação ao tamanho do espelho d'água da barragem Copiti. Mas a gente traz esses cálculos, né, para representar, mostrar, né, que eles não terão condição, né, de conter essa cheia do rompimento e que nesse caso aqui a barragem que estava mais ajusante, a barragem Poço da Cruz, ela teria essa capacidade. Aqui a gente utiliza, né, o, a equaçãozinha, né, de estimativa do volume de borda livre, para a gente avaliar esses volumes de borda livre das barragens que estão a jusante e analisar se elas têm capacidade para reter esse volume da barragem Copiti. E aqui, né, como a gente já tinha visualizado, essas que estão aqui, elas não teriam essa capacidade de reter, e a Poço da Cruz, ela apresenta, né, essa capacidade. Então, a mancha de classificação, ela finalizou aqui, quando tem o finalzinho do reservatório, né, do Poço da Cruz. Aqui ainda faz parte, né, dessa análise da, da cascata, as áreas que foram estimadas, e após isso a gente traz a mancha de classificação, né, para avaliação do DPA, dentro desse mapa com as estruturas mapeadas aqui para a gente inferir qual que seria o DPA da barragem. A gente coloca também os cálculos, né, que são gerados a partir dessa mancha de classificação, né, que são desenvolvidos. Nessa tabela aqui, a gente traz essas informações, né, da planilha gerada pelo método 2.0 e que traz informações importantes, né, para essa geração da mancha, né, como a declividade, a vazão QX, que é a vazão que ela tem um decaimento, né, ao longo da mancha, a profundidade, a elevação da superfície da água. E aqui a gente trouxe também o perigo hidrodinâmico, que é traçado a partir da seção. Mas isso é para fins como é que eu digo? É, de uma análise mais simplificada, né? Esse perigo hidrodinâmico para cada seção. Ele não traz o perigo de cada pixel aqui nessa tabela. Então, assim, mais para frente a gente traz esse mapa do perigo, né?
hidrodinâmica que foi gerada a partir aqui da mancha. Então, ele tem essa representação a cada pixel, que é muito interessante, né? Do MS2, para a gente saber se atinge alguma residência ou não. Outra coisa importante, né, de falar é que aqui para esse estudo de caso a gente utilizou dentro do método simplificado 2.0 a gente utilizou o decaimento de vazão do 1.0 para poder ajustar a questão do decaimento, né? A gente utilizou assim o cálculo de decaimento de vazão do 1.0 dentro do método 2.0. Então a gente tem esse resultado aqui, né? Do perigo hidrodinâmico também, que é gerado a partir desses dados. Aqui o quadro que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que é a avaliação do DPA, que é resultante aqui como alto. Aqui, para avaliação de CRI, aqui a gente explica, né, os dados que foram utilizados para fazer essa avaliação. Nesse exemplo da COPT, agora o CRI ele cai para baixo, de acordo com o relatório, né, de avaliação de segurança de barragens que foi realizado para a barragem COPT, de acordo com o relatório mais recente. Então, assim, nisso a classificação ela já vai ter uma certa modificação, mas como o DPA continua alto, não tem como, né, diminuir esse DPA. Temos, assim, povoados, né, logo a jusante, não tem como. Então, a classe da barragem, ela continua sendo classe A, que é a classe que vai trazer essa obrigatoriedade, né, dos prazos para cumprir, para a elaboração dos documentos, né, da barragem. Então, aqui está o quadro de classificação, que foi resultante dessa avaliação. Aqui a gente coloca esses prazos, né, periodicidade, e é isso. Temos para mostrar das notas. Deixa eu ver aqui o ato. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é feito o ato. O ato aqui é só uma minuta, né, que eu estou apresentando para vocês, mas também ele traz essas informações de forma resumida e é o que vai ser publicado, né, depois. E tá aqui o resultado da barragem. A partir da classificação de barragens, a gente ainda enfrenta vários desafios. Dentre eles, a gente tem a ausência de dados, né, do empreendedor, que é algo que a Ana já vem trabalhando, né, em cima disso, para buscar esses empreendedores e trazer esses dados de altura e volume, né, da barragem, e que são simplesmente essenciais, né, para poder desenvolver a mancha de classificação, que é uma etapa super importante da classificação. E temos outros quesitos também, que é a análise do critério de parada da mancha, que é algo que é sempre discutido. A gente vai utilizar qual critério? Utiliza o critério do método simplificado antigo, que é uma equação que é feita de acordo com o volume da barragem, ou então a gente utiliza outro critério, porque a gente avalia essa parada da mancha também de acordo com até o perigo hidrodinâmico, né? Se o perigo hidrodinâmico está muito alto, então faz sentido estender essa mancha. Ou então, assim, se a gente tem uma comunidade logo a jusante, né, do final da mancha, se foi feito, por exemplo, uma mancha pelo método antigo, em que elas costumavam ser um pouco mais curtas. Então, a gente tem que esticar essa mancha para avaliar, né, qual que é o perigo hidrodinâmico ali nessa cidade, por exemplo. A ruptura em cascata também é um desafio, a gente utiliza uma metodologia bem mais simplificada, né, mas porque é feito para esse critério da classificação de barragem. É o decaimento da vazão, da propagação da mancha, também
é, é uma questão que também precisa de mais estudos, né? Tem vários estudos também sobre isso, mas que ainda é importante a gente ter todas essas opções para saber, né, qual seria uma equação mais adequada, né, para fazer esse decaimento. E a própria automatização da mancha, né, dessa elaboração da mancha é um outro desafio que a gente enfrenta aqui na ANA, né, e por conta da demanda, né, a gente tem mais de 800 barragens para serem classificadas, e um, é um processo, né, que se fosse de uma forma automática, seria muito vantajoso para a gente. E é algo que também está sendo desenvolvido, né, em parceria com o INPE, né, a ANA, em parceria com o INPE, eles estão desenvolvendo uma aplicação do método simplificado 2.0 dentro do software Terra Hidro, mas isso ainda tá em fase de teste, né, e de análise. Então, assim, a gente tem todos esses desafios para enfrentar ainda, né, sobre essa questão da classificação de barragens. Aqui são as referências bibliográficas e é isso. Obrigada. Quem tiver alguma dúvida ou contribuições, é isso. Bom, Débora, muito obrigado aí. Foi bem didático, bem. A ideia foi essa mesmo, né? Pede até desculpa aí para alguns colegas que já estão em nível mais avançado, mas temos colegas que estão também meio que começando no tema. E a Débora aí foi bem didática, expondo aí também, inclusive, os nossas dúvidas e anseios, né, Débora, com relação a essa questão. O link da apresentação, Débora, eu até já troquei a versão que você tinha atualizado e coloquei aqui no chat, junto com os links da nota técnica, do ato de classificação e da planilhazinha do cálculo do DPA, né? Só uma observação que talvez não tenha ficado claro, que a gente, o cálculo do, DP, do risco hidrodinâmico, a gente acaba fazendo, isso aqui tudo é para cálculo de classificação, porque um colega perguntou sobre PAI, né? Isso aqui não, nós não aplicamos para mancha de inundação para fins do plano de ação de emergência, tá? Isso aqui é um método simplificado para a gente cumprir nosso papel institucional, que é classificar a barragem e verificar enquadramento na política. Então, só para deixar claro isso. Inclusive, até como um dos métodos a mais, né, Débora, com relação a esse do cálculo da mancha de inundação, até de classificação, amanhã, às 2 horas, o Alsace vai fazer uma apresentação de um modelo, que é o Dam Screening Tool, que eles já usam para ruptura de diques lá nos Estados Unidos, e que eles estão adaptando só para barragens, e inclusive eles vão fazer um piloto para o Brasil, tá? Só que esse é um método mais sofisticado que usa o REC-RAS bidimensional. Então, assim, para o que a gente quer, digamos, é algo que é um nível de precisão, de informação que a gente tem dificuldade de ter, né? Com certa... então, a gente precisa mesmo de métodos simplificados. A Débora colocou ali bem os desafios, né? E um pouco é para isso também que a gente está aqui, que é para ouvir as sugestões de vocês, né, de colegas que já estão trabalhando sobre isso. Então, estou vendo aqui que tem um colega Otto, aqui está com a mão levantada. O Otto trabalhou aí nesse tema aí no doutorado dele, né, não só nesse tema, mas de uma forma mais institucional. E estamos às ordens, Otto. Quer que você... Alguma dúvida aí? Quer que você... Bom A dia, palavra bom é dia. sua. Trabalhei também na fiscalização há alguns anos lá com o Josimar, né? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que a evolução que teve tecnicamente falando dentro da ANA é marcante, muito relevante. Eu acho assim que essa experiência adquirida, viu, Rogério? Isso é importante, né? Que a gente precisa produzir um documento, algum relatório para subsidiar essa revisão pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos dos critérios, tá certo? Eu acho que a gente já tem uma bagagem muito grande
técnica aí, tá certo? De experiência, até fiscalizando, ver o que é que funciona, o que é que não funciona. E assim, o que é que eu gostaria que a gente pudesse encaminhar posteriormente para o Conselho, né? Essa questão da ocupação temporária de estradas vicinais, por exemplo, né? Como esse critério, isso aí não é culpa nossa, a gente faz o que está na resolução, tá certo? Mas assim, eu acho que isso teria que ter um amadurecimento, né? Considerando o risco hidrodinâmico e essa ocupação temporária, né? Que são duas coisas que teriam que acontecer simultaneamente para classificar pelo risco, né? Outra questão que eu gostaria de que a gente levasse adiante seria esse critério de parada, por exemplo, né? Veja só, a gente sabe que quanto mais afastado a gente tiver do local da ruptura, o efeito vai diminuindo. Mas a gente poderia, inclusive, a gente fez um trabalho, eu e o Sérgio Salgado, a gente fez um trabalho comparando inundações reais, né, inundações sem ruptura com ruptura de barragem, né? Então, assim, quanto mais próximo você tiver um efeito de uma ruptura de barragem, de uma inundação ordinária, digamos, de 5 anos, então talvez seria um critério importante de parada, tá certo? Que é uma inundação incipiente, como o pessoal do Bureau of Reclamations fala, né? Então, assim, é mais nesse sentido, sabe, Rogério? Usar esse conhecimento adquirido, essa experiência, esse aperfeiçoamento técnico que a gente teve aí, que foi muito bom o trabalho, muito bem feito, processo bem amarrado, de começo a fim, não tem dúvida. Mas eu acho que poderia usar isso para estimular essa discussão do Conselho, tá certo? É só isso minha contribuição. Parabéns ao trabalho. Obrigada. Otto, obrigado aí. É isso mesmo, a ideia é que a gente discutindo, melhorando, lógico que o Conselho vai retomar as atividades, CNRH, Câmara Técnica de Segurança de Barragem, né? Semana que vem, dia 10, tem reunião e vai ser montada novamente a Câmara Técnica, e certos assuntos é importante que sejam legitimados naquele fórum. Acho que tem alguns colegas de órgão fiscalizador que participam da construção da Câmara Técnica, e a ideia é enriquecendo esse procedimento, né? Assim, é um desafio não só para o Brasil, a gente vê que isso aí em outros países do mundo também tem essas mesmas dificuldades, até os Estados Unidos, porque quando a gente vê a Alsácia fazendo o Dam Streaming Tool lá para as barragens dele, mas existe uma miríade de barragens no âmbito dos estados que também eles não conseguem atender essa demanda, e lá também é o mesmo critério do hazard potential, né? Basta colocar em risco a vida de uma pessoa que a barragem é considerada de alto high hazard, né? Alto dano potencial também para eles lá. Mas é interessante essa questão da ruptura, da onda de ruptura incremental, né, em relação às vazões naturais. A questão é que a maioria dos rios também a gente não tem essas vazões naturais, né? Mas é algo que realmente é importante isso acontecer, inclusive no Rio Grande do Sul agora, com as rupturas. Acho que o Marudinho aqui pode depois dar mais detalhes, mas em princípio as rupturas que ocorreram das barragens, foram 3 barragens que romperam lá no Rio Grande do Sul nesse evento de cheia, foram 3 hidrelétricas. Elas, para o nível da magnitude da cheia que estava ocorrendo no Rio, não houve nenhum impacto significativo, né? Porque a cheia foi quase decamilenar, né, em alguns rios. Mas vamos passar a palavra aí para os que estão inscritos aqui. Acho que o colega Leonardo Pial sempre fez curso de especialização na UFBA aí sobre esse tema de DPA, né, Léo? Então, obrigado aí pela participação. Opa. Parabéns aí, Débora, pela apresentação, né? Ficou muito claro aí o processo, né? Eu até mandei aqui no chat, depois eu queria, até para facilitar aí a gente acesso ao link das palestras aí, das aulas, né, do Josimar e tudo, se vocês puderem encaminhar, não sei, ou essa apresentação aí que vocês fizeram em PDF, ou os links, né? Tem uma transparência que você coloca lá da aula de método simplificado 1, 2, e daí depois a aula do... A gente mandar os links no YouTube, porque eu não consegui pegar aqui, né, pela apresentação, tá? E, bom, enfim... Eu mandei aqui no chat, você não viu, não? Ah, você mandou? Mandou? Mandei o link da apresentação, da nota técnica
da Ah, tá. minuta Eu vi do aqui, ato eu vi. e, É porque estava antes. e da Ah, planilhazinha Excel. Tá tudo. valeu. Tá tudo aqui agora. Eu vi. Obrigado, E viu? aí, quando Tá a joia. apresentação, você pega os demais. Estão lá na apresentação, não tá nem em PDF, tá em PPT mesmo. Tem? Eu Tá vi. em Ah, ótimo. PowerPoint, tá bom? Tá ótimo. Pô, Desculpa, foi obrigado. só Eu vi para. aqui. Não, não, tranquilo. Eu vi agora aqui. Com relação a, eu não sei qual o nível de discussão que vai ter, Rogério, em relação a, assim, pensando de uma forma mais, né, a apresentação da Débora foi um pouco mais detalhada, mas pensando de uma forma um pouco mais ampla, né, até por hoje a gente já tem modelos mais bem elaborados, levando em conta risco hidrodinâmico, né, então, a questão da gente ter uma diferenciação, eu fico pensando assim eu confesso para você que me assustou muito, né, com o estudo que eu fiz para o curso de especialização, me assustou muito o nível de exigência e até pela nossa lei ser muito engessada com relação quer dizer, quem tem DPA alto e médio, o cara já tem que fazer todo um PSB, todo um plano, tal, né? E assim, o nível de exigência que a gente impõe aos usuários, né, em relação à documentação e de barragens, né, e a gente sabe que tem muitas barragens que são, às vezes o cara tem um DPA alto, médio e uma barragem pequena de irrigação, então assim, não afeta, né, então assim, que a gente tivesse assim um nível de discussão mais bem elaborado em relação a essa, de repente, mudar a lei é um pouco difícil, mas mudar o tipo de apresentação em relação à diferenciação de, né, às vezes você tem uma barragem de DPA alto, que é uma barragem do PISF, que ela se romper, ela vai ter uma série de consequências, uma barragem cascata, pelo nível de... E a outra é uma barragem de irrigação pequena lá, que tem 2, 3 casas a jusante e tal. Então, assim, isso aí em termos de DPA, né? DPA alto e médio, né? Então, quer dizer, o médio, e aí às vezes tem barragem que é classificada porque tem o DPA baixo, mas ele tem volume, pelo volume, né? Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter um pouco de... Porque, assim, as barragens hoje você tem nível de exigência tanto em PSB, né? Eu quero fazer volume 2, 3, 4, né? Daí depois em termos de PAI, né? Que é uma oneração excessiva e que o empreendedor poderia estar, vamos dizer, alocando esse recurso para ter vamos dizer, para investir na sua barragem, para que ele tenha um risco menor, por exemplo, né? Para construir vamos dizer, para melhoria lá das coisas dentro da barragem, né? Ele podia alocar esse recurso para poder, em vez de fazer um projeto, né? Ele poderia para fazer uma instrumentação, né? Enfim, a gente tem que pensar assim de uma forma, o que a gente quer, né? Que uma barragem, vamos dizer, tenha menos risco de romper ou que o cara gaste muito dinheiro para fazer um projeto e tal, sendo que ele não vai ter, isso não vai ter um retorno assim em termos para a sociedade como um todo, né? Então, assim, eu não sei se é uma coisa que a gente tem que amadurecer, mas que poderia ser uma forma de classificações diferenciadas ou níveis de exigência diferenciados, né? Então, o cara que tem, assim, vamos supor, vou colocar um exemplo concreto, né? Barragem do Denox lá em aquela lá do Conselheiro, lá do Antônio Conselheiro, lá daquela região, né? E a gente chega lá, tá tudo esburacado, todo problema, e ela tem, vamos dizer, um DPA alto, tal, né? Tudo bem, mas assim, a jusante não tem muita gente, mas poderia incentivar que o Denox fizesse, vamos dizer, melhorasse esse barramento, né? E alocar esse recurso em vez de gastar rios de dinheiro com projetos, né, que não tem assim
tanto resultado, no final das contas, né? Vai ficar uma documentação, né, completa, né? O cara vai gastar uma grana violenta, mas não sei se ele vai melhorar o seu barramento em si, tá entendendo? Então é isso aí, né? Uhum. É uma coisa mais, Ah, mais ampla, né? Uma discussão mais ampla, mas é bom a gente colocar isso, até porque tem muita gente de estado aí, e acho que é uma discussão rica, né? Para a gente levar depois aí para conselho, não sei, enfim. Fica aí minha observação. perfeito, Léo. Obrigado. Essa questão aí, assim, o próprio CNRH e a Câmara Tech se debruçou, o Valcris vai participar e acho que ele vai falar disso. Participou vários anos dessa discussão, né? É uma questão, não é simples de resolver, porque, como você falou, a própria lei classifica com DPA médio e alto, considera. Agora, o que é DPA médio e alto? Então, a Câmara Tech se debruçou sobre isso, fez uma nova proposta de matriz de classificação. Isso, agora, com a retomada do CNH, vai ser trazida à discussão. Mas, assim, a avaliação que a gente finalmente é de que isso melhorou um pouco essa sua apreensão com relação ao exagero no rigor, né, de consideração barragem de DPA médio e alto, mas muitas que estavam com o DPA alto caíram para médio, mas poucas saíram de médio para baixo. Então, quer dizer, a gente vai ter ainda Você viu aí, 50% das barragens da ANA estão dando enquadradas na política, até agora, né? Mesmo barragens muito pequenininhas, que a gente, infelizmente, tem gente que ocupou o Vale a Jusante e está dentro da mancha de inundação na área de risco hidrodinâmico considerada alta. Uhum. Ou tem uma BR, né? Então, isso não é um assunto fácil, a gente não vai conseguir, digamos, resolver isso aqui, mas é bom lembrar que a gente tem esse desafio aí, né? Temos dois outros colegas aqui inscritos, o Sérgio e o Valcris, eu queria passar a palavra para eles aí, mas é um tema a se discutir, viu, Léo? Obrigado. Principalmente, bom, para quem, desculpa aí, Sérgio e Valcris, só para complementar aqui, né, o raciocínio, eu fiz um estudo das barragens classificadas pela ANA, né, todas as que estão na política, né, são eram 146, eu acho, na época que eu, né, daí eu peguei e fiz uma reclassificação delas, considerando as mesmas condições de hoje, né, considerando assim, né, a mesma análise que o técnico fez né, a mesma situação da barragem que ele pegou, né, que ele fez para classificar, para a ANA classificar, e daí eu fiz uma reclassificação levando em conta os novos critérios do CNRH, né, e a gente verificou que metade das barragens da ANA, um pouco mais da metade, saiu de DPA alto para médio, né? Mas poucas, acho que duas só que foram de médio para baixo, né? Então a gente teve vamos dizer, uma reclassificação para médio, mas o médio, a única diferença do médio em relação à exigência em relação, do alto é que você faz uma revisão periódica de 5 anos e a outra faz a revisão periódica a cada 7 anos. Então, quer dizer, é muito pouco, né? Então, precisava de poder verificar aí como que a gente como que a gente, dentro dessa classificação, qual o nível, né, o nível de documentação que a gente exige, alguma coisa nesse sentido, que já que não mexe a lei, a gente pode mexer dentro, né? O que vai a gente ter esse feeling, né? Beleza, vamos lá, vamos ouvir o Sérgio e o Valcris aí. Obrigado. Para mim é boa tarde, bom dia para todos. Bom Direto dia, da Menescal. Europa, né, Obrigado Sérgio? Pois é. Bom dia obrigado pelo convite, Menescal. Mudei de casa e eu estou num período, mudei minha filha de escola, então estou num período de começo as aulas agora, estou tentando comprar material, assinar a internet, essas coisas assim, então eu estou meio muito com a vida meio desorganizada, mas eu consegui um tempinho para prestar atenção no trabalho de vocês. Então, agradeço o convite, parabenizo o trabalho da Débora e está muito interessante, né? Também eu lembro, eu vi um pedaço da apresentação do Arthur há muito tempo atrás, eu vi esse método
2.0, bem interessante. Também eu não podia deixar o Othon falar sozinho, então a gente tem uma concorrência salutar, um pode deixar o outro falar sozinho em reunião, mas tirando a brincadeira, o que eu queria dizer, pegando o gancho do Piau também, e que o Piau tomou o tempo de todo mundo aí, brincando um bocado, pegar o gancho do Piau e do Othon, é o seguinte, eu vejo que tem um esforço muito da Ana de melhorar a classificação. A classificação não, a fazer a mancha de inundação para melhorar a classificação. Vem melhorando a simplificação com o tempo, porém eu acho que a gente tem melhorando com o tempo, mas, por exemplo, eu perdi uma linha de raciocínio, mas deixa eu voltar. Vem melhorando com o tempo, mas o que eu vejo é que a gente tem que começar a focar, talvez a classificação não esteja, os critérios da classificação não sejam tão realistas quanto quanto a nossa realidade, né? Sendo bem, fazendo aqui, né? Eu acho que ela acaba sendo, ela tem muita coisa na classificação, vamos falar só do DPA, né? E acaba tendo muito ganchos, como ocupação temporária, igual as estados vicinais. Foi uma coisa que eu conversei em off com o Tom agora. Isso requer muito dado, e toda vez que eu simplifico, eu vou simplificar a favor da segurança e vou acabar aumentando a classificação. Então, eu acho que a gente começaria a pensar para coisas mais práticas, pela função de dados que a gente tem. Isso vale mais para o conselho do que para o próprio do método da Ana. Em função dos dados disponíveis que a gente tem e em função do que a gente quer de classificação. Talvez esse seja mais o caminho do que a gente e ficar implementando métodos, não sei, e tal. E só pegar um gancho do Piau, o Petri, a época do Petri, o Petri estava ainda na COSE na época, ele saiu a nova resolução da ANA e tal, fizeram um esforço tremendo para poder ser mais justo com a classificação de barragens, para DPA baixo, alto para médio. E aí mudou a lei. E a médio passou a ter PAI também. Então acabou todo esse esforço de tentar dar o peso mais correto para uma barragem pequena do que uma barra grande, etc. Acabou se perdendo um pouco porque mudou a lei e tal. E a lei mudou muito para muito bem, né? Teve coisas muito ganho com a atualização da lei. Mas eu acho assim, independente do tipo de método, trabalho, etc., eu acho que a gente tem que começar a pensar em umas matrizes mais simplificadas, assim, simplificada e direto, assim, quantificar um pouco melhor na matriz, para poder pegar o resultado do trabalho da Débora, do pessoal da regulação da ANA, da fiscalização e dos estados, e ter mais próximo da realidade. Bom, essa era só a minha contribuição, não queria tomar muito tempo, não. Obrigado, Sérgio. Não, é sempre importante aí, agradeço aí demais seu esforço em participar aí. É sempre bem-vindo. Um dia você volta para casa aqui e a gente vai incrementar. E vamos esperar que o CNRH ataque essas questões, né? Porque, infelizmente, a gente também acaba não tendo muito grau de liberdade. Por questão de introduzir o risco hidrodinâmico, já é uma atitude da ANA meio que um pouco na frente, até porque a resolução do CNRH já vem nessa linha, né? A nova, né? A atual não fala nada disso, a gente já está tentando colocar alguma coisa para tentar ser mais justo nesse processo de avaliação do DPA, mas realmente a ignorância, o fator de ignorância acaba acontecendo, né? Vamos lá, Sim, Valcrise. Desculpa, Sérgio. Então, sim, mas era isso que eu falava. A gente vai tentando sofisticar e vai tentando, e a gente sempre fica com o mesmo problema, que a matriz é de melhor análise e acaba não mudando muito o resultado da classificação por causa dos critérios, né? E não dá muita margem de interpretação, né? Não tem como você não ser conservador dentro de uma legislação brasileira. Então, a gente sempre é mais conservador. Então, eu queria mandar um abraço também para a Aline e para o Márcio, que também trabalhamos bastante, e aos demais aí, os colegas da Ana, que eu não citei. Um abraço a todos aí. Um abraço. Bom, Crisley, tudo bom? Tudo bom, Rogério? Bom dia a todos aí. Débora, parabéns pela apresentação, foi muito didática. E parabéns, Ana, por
compartilhar, né, essa experiência. O trabalho seus aí estão, né, tá muito bom. Eu tenho mais uma dúvida com relação à aplicação do método simplificado, tá? Se eu não me engano, a metodologia 2.0, o Arthur ele simulou somente para barragens, né, a amostragem dele foi para barragens acima de 200 mil metros cúbicos, se eu não estou equivocado. Se estiver, me corrija, por gentileza. E aí, eu queria saber se a Ana já está aplicando essa metodologia para barragens com volume superior dos... Se sim, se está... Cortou um pouco o som, Valcris, aí. Mas se a Ana está utilizando a barragem para volumes... inferior a 200 mil. Vou colocar o fone aqui rapidinho. Sim. Inferior? Inferior. Sim. Perdão, agora vocês me ouvem bem? Tem que baixar aí o microfone, não? Ele tem aquele negócio de baixar, não, né? Não. Ele é só esse nível. Mas tá bom, dá para ouvir. Tá. A minha dúvida é o seguinte: o Arthur, se eu não me engano, ele simulou para barragens acima de 200 mil. Arthur está aqui, viu? Está aqui ouvindo aqui. Não, sem problema. Se eu estiver aqui, ele até me corrige, por favor. Até encontrei com ele esses dias lá no segundo Fluidros, né? Ah, verdade. A gente até trocou figurinha lá. Então, a minha dúvida é se a Ana tem aplicado essa metodologia para barragens inferiores a 200 mil metros cúbicos. E se tem aplicado, como foi a aderência dessa mancha? Ela tem tido uma boa representatividade? Então, a minha dúvida está mais ou menos nesse sentido. A calibração, o Arthur pode explicar melhor aí, porque realmente ele se debruçou fazendo várias... A gente tentou pegar, justamente para essa aferição, exemplos de mancha de inundação de casos reais, né? Não teve muita facilidade na época com relação ao acesso disso. Hoje em dia, até eu diria que a gente, com dados das imagens satélites que a gente consegue, né, vamos dizer, um dia antes e um dia depois da altura, você consegue até fazer talvez um trabalho, uma coisa que é um dos desafios que a gente gostaria de ter tempo para fazer, isso é calibrar melhor o método com dados de ruptura que aconteceram realmente em barragens pequenas, médias e grandes. Por exemplo, teve um caso de uma barragem que rompeu no Espírito Santo, em Colatina, e que a gente pegou naquele exemplo, né, Débora? E que valeria tentar fazer uma calibração disso. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente utiliza o 1.0 ainda e o 2.0, e de vez em quando dá uma comparada entre os dois, tá? Pode, eventualmente, em algumas situações, utilizar o do Josimar. Nas nossas notas técnicas, a gente coloca isso lá. E vai um pouco nessa questão do bom senso, né? De avaliar se não está algo absurdo, né? Que são metodologias simplificadas. E, digamos assim, no limite da dúvida, é rodar modelos mais precisos, tipo o próprio REC-RAS, né? E coisas do tipo. Mas, em princípio, Débora e Márcio pode responder, a gente está usando o método 2.0 também para barragens menores que 200 mil metros cúbicos. Não é isso, Débora? Isso. A gente está nessa fase de transição, né? Do método 1.0 para o método 2.0. Assim, nas últimas manchas, a gente estava fazendo essa avaliação, né? Entre os dois métodos. Então, mas a intenção agora é virar essa chave, né? Passar a utilizar o 2.0, até porque o 1.0 a gente estava tendo algumas limitações por conta do ArcMap, do software, né? Mas é isso, a gente tem utilizado para barragens menores também, né? Que 200 mil metros cúbicos. Mas fazendo sempre essa análise e fazendo as análises também em questão do decaimento, né? Das vazões, dos critérios de parada. Inclusive, até o Arthur complementou, né? Sobre o critério de parada ali no chat. Sim. Mas é isso, sempre fazendo essa análise. Ainda exige um nível muito de
de bom senso de avaliação, entendeu, Valcris? Não é algo que você pode aplicar o método sem uma análise crítica, tá? Márcio, também quer falar aí? Márcio, desculpa. Eu só queria acrescentar, né, que durante o trabalho do Arthur, a gente percebeu que a gente precisava dar um foco maior nas barragens pequenas. O Arthur até levantou a mãozinha aí, ótimo, Arthur, que a gente pode aprofundar um pouco essa questão. Então, durante o trabalho, né, durante o desenvolvimento dessa contratação que a gente fez do Arthur, a gente percebeu isso, acho que foi inclusive a iniciativa dele, falou, ó, a gente precisa dar um foco nas barragens pequenas e foi isso que foi feito. Então, em princípio, Arthur me corrija se eu estiver errado, essas equações que foram desenvolvidas, que saíram, que resultaram dessa contratação do Arthur, elas já tendem a privilegiar, né, a focar um pouco mais nas barragens pequenas. Pessoal aqui, bom dia aqui, só para fazer uma complementação. Sim, o Valcris está certo ali, 200 mil metros cúbicos aí foi o volume mínimo utilizado, né? E para fazer as simulações, aí também dando crédito aqui à pessoa certa também, né, Márcio? Quem sugeriu que a gente fizesse para barragens menores, eu me lembro, foi o Josimar, né? Que ele comentou a necessidade também de se fazer, se abarcar barragens menores. Até então a gente estava com um limite mínimo de 1 hectômetro cúbico, eu acho. E aí depois a gente foi para 200 mil. E aí o último comentário só em relação aos métodos simplificados de uma forma geral, né? Eu imagino que hoje não existam, ou pelo menos de forma vastamente publicada, estudos associados a métodos simplificados para barragens muito pequenas, né? Menores do que 200 mil metros cúbicos de volume. Quando a gente aplica métodos simplificados nesse tipo de estudo, a gente invariavelmente já está simplificando muitíssimos outros processos, né, que não são apenas a questão do volume das barragens. Mas, de qualquer maneira, quando a gente utiliza um método cujo tamanho de barragem mínima mínimo abarcado foi de 200 mil metros cúbicos, e a gente utiliza ele para barragens menores, a gente pode partir do pressuposto que a gente está errando a favor da segurança, né, que é algo que entra aqui dentro do nosso contexto. E também fazendo um gancho aí com o que o Menescal falou, né, também é importante daqui a pouco em casos específicos a gente olhar para metodologias mais robustas ainda e talvez até mesmo um pouco mais individualizadas, né, como o RecRAS ou esse Demo Screening Tool aí que vai ter que a Osasco vai apresentar amanhã, né, Menescal? Então, os comentários aí. Obrigado. Ricardo, obrigado pela paciência aí, Valcris, obrigado. Ricardo estava aguardando aí o momento dele aí. A palavra é sua, mestre. Tudo bom? Da PAC, colega nosso aí da Pernambuco aí, do PE3D, um abençoado aí com modelo bom, de 1 metro de precisão, fazendo inveja a muitos estados aqui ainda do Brasil, né? Um dia a gente chega lá. Realmente, esse modelo do PE3D ajuda muito aqui. A gente tem feito bastante mancha utilizando essa ferramenta. De antemão, eu vou primeiro agradecer a Ana, através do Rogério, por essa iniciativa, é sempre bom. A apresentação de Débora foi excelente, parabéns. E fazer 2 comentários. Uma pergunta e um comentário, na verdade. O comentário seria em cima do que o Ricardo falou, o Sérgio, Sérgio Ricardo, né, meu xará? Eu acho particularmente que a tabela de classificação da matriz está muito singela, está muito simples. Teria que ser melhorada no sentido de ser ampliada mesmo. Não tentar simplificar ela. Eu acho que o grande erro está acontecendo por tentar simplificar ela. Quando você usa esporadicamente os termos que são colocados nela, aí você começa a deixar muito aberto. Quando a Ana pega e faz a sua matriz lá e aumenta o número lá de colunas, vamos dizer, de possibilidades de enquadramento, quer dizer, ela, querendo ou não, ela complicou um pouco o serviço ali, ela
ela teve um resultado, que simplificou a classificação. Ela reduziu um pouco os critérios de dano potencial alto, incluindo elas como médio. Veio a ANA, claro, depois veio a lei e, de certa forma, desfez isso quando incluiu tudo na política, médio e alto. Mas eu acho que a tabela precisa ser ter um pouco mais de, vamos dizer assim, critérios ali, para a gente poder ter mais condições de separar realmente os horizontes. Aí eu vou além, não só na questão ambiental e dano social, na questão de perda de vida também. Eu entendo que uma vida, o quanto vale, é imensurável, tudo bem, mas eu não tenho como colocar uma barragem que atinge 2 pessoas de dano potencial alto e no mesmo critério de uma barragem que atinge 1.000 pessoas, 10.000 pessoas com dano potencial alto. Perde o sentido, para mim perde. A gente tem que ter um pouco mais de raciocínio e deixar um pouco o sentimentalismo de lado. Talvez o pessoal que cria essa lei pense muito no clamor popular, e eu sou um engenheiro, sou prático, então é entender que 2 vidas não, infelizmente ou felizmente, não tem como se comparar com uma barragem que eu pego 100.000 pessoas, entendeu? E dizer que as 2 estão mesmo dando potencial alto, entendeu? Em termos de política pública, em termos de levar um pessoal para fiscalizar, em termos de gastar tempo, entendeu? Em termos de vários aspectos, são 2 coisas que devem ser, eu entendo que deveriam ser melhor mensurada. E a outra questão era entender o seguinte: hoje a gente não está aplicando aqui. Como é que ficou aquela questão do CRI entrar, ser considerado para inclusão na política, Rogério? Talvez fuja um pouco mas como é classificação e está dentro desse assunto, o CRI hoje, vocês pensam em trazer alguma barragem, aplicar aquele novo artigo lá da lei, quando ele diz a critério do fiscalizador, vocês estão pensando, porque a gente mesmo, a princípio, não quer aplicar, tá entendendo? Porque só vai, entendeu? Acontece que o que já está entrando já é o suficiente, a gente entende isso. Mas a gente queria entender qual é o ponto de vista da ANA e, de repente, como a maioria dos órgãos fiscalizadores se espelha na ANA para trazer, então, era isso. Obrigado. Então, beleza, Ricardo. Obrigado. Essa questão do DPA, eu acho que o locus, né, que a lei ela só diz alto, médio e baixo, fala dos critérios, mas ela não estabelece com clareza essa coisa nas matrizes, e isso é função, assim, quem tem legitimidade para trabalhar isso é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, através da Câmara Técnica de Segurança de Barragem. Então, eu acho que lá é o local para a gente ver o que é que a gente pode fazer para ser mais justo nesse processo de avaliação do DPA, né? Então, acho que a retomada do CNH, como eu falei, é oportuna para que a gente participe. Acho que o Val Crisley participou ativamente na proposta da revisão da 143, né? Teve outros colegas aqui, eu não estou vendo se estão presentes, mas participaram, foi quase 2 ou 3 anos de discussão para a nova proposta. Você vê que não é um tema muito consensual, e nesse meio ainda teve a confusão da recém-ruptura de Brumadinho, né, que a lei ficou mais rigorosa ainda do que era, em função do apelo público e todo. Inclusive, que apareceu esse negócio do CRI, que você se referiu, tá? Tem algumas coisas ali na lei que, assim, quem já viu uma apresentação minha, que eu falo que, na verdade, são aberrações que estão na lei, né? Vão-se os anéis, sigam-se os dedos. Então, você classificar a barragem por altura, por volume e por categoria de risco, são aberrações. Isso não deveria estar na lei. Porque, na essência da lei, o que é que preocupa? É DPA. É o DPA que preocupa. Então, eu falo brincando. Se é uma bicicleta, o cara está andando numa bicicleta. Bicicleta tem placa? Motorista de bicicleta tem habilitação? Não tem. Por quê? Porque o DPA de bicicleta é baixo. Agora, carro, tem que ter placa, o cara tem que ter habilitação para dirigir. Moto, a mesma coisa.
não é só o risco para ele já começa a ter problema para matar alguém, né? Na rua, atropelar e tal. Caminhão nem se fala, ônibus nem se fala, avião nem se fala, né? Então você vai aumentando a escala do dano potencial associado, então você vai aumentando o rigor da exigência. É mais ou menos na linha do que você estava falando ali, né? Agora, o CRI é basicamente a probabilidade de falha. Então, de novo, a bicicleta está mal mantida. A bicicletinha está mal mantida. Mas o DPA dela é baixo. Isso me preocupa? Não. Para a lei, para a cor da lei, não me preocupa a bicicleta mal mantida. Me preocupa o carro mal mantido, o caminhão mal mantido, o ônibus mal mantido, o avião mal mantido, que diga o acidente de São Paulo, né? Então, assim, o CRI por si só não significa nada. Então, você classificar uma barragem com DPA baixo, só porque ela tem CRI alto, eu não quero botar placa em bicicleta. Não precisa botar placa em bicicleta. Eu preciso botar placa no que tem DPA médio alto, que é o que a lei manda, né? Então, a gente aqui, tá, graças a Deus, ficou lá a critério do órgão fiscalizador. A ANA não adota, não vai adotar. Sugere aos colegas dos órgãos que não adotem, porque isso é absurdo. Vai piorar. Você vai considerar mais barragens desnecessárias, tirando o seu foco de atenção, né? Então, assim, e no decreto 11.310, porque havia uma dúvida com relação a isso foi até reforçado, foi colocado um dispositivo lá para, digamos assim, esclarecer esse ponto de que se a gente não fizer nada, não precisa considerar o CRI, tá? Então, assim, eu acho que o entendimento mais ou menos de todo é não levar em conta o CRI. Não sei se eu consegui falar, explicar ou foi piorar aí a interpretação, mas temos aí mais um. Eu acho que é por aí mesmo. A gente aqui, a gente reuniu-se aqui, inclusive quando o Felipe estava antes, que era o gerente anterior, a gente se reuniu com outros consultores também, e a gente entendeu que ficou meio sem sentido a gente incluir, entendeu? E quanto à questão do DPA, realmente, a matriz de classificação, bom, bem, é isso que eu penso, tá entendendo? Em relação a aquelas faixas, está muito estreita, aquelas faixas tá muito... Não divide, não seleciona ali. Você joga todo mundo dentro de um saco só e pronto, e acabou. Embora aqui, aí eu vou dizer uma coisa, você falou de bicicleta, Pernambuco, Recife, Jaboatão aqui, o número de bicicleta na rua, entendeu? E eu já vi atropelar. O camarada de bicicleta atropelou uma senhora aqui, já de vez em quando aparece. Alguém que matou porque estava andando de bicicleta, o camarada foi atravessar, o cara não viu, atropelou, a senhora bateu com a cabeça lá no chão e morreu. Não é que não mate, mas a possibilidade de acontecer é infinitamente menor, entendeu? Uhum. Em relação a outros eventos. Então, por isso a gente tem que separar. É isso que eu entendo. A gente tem que separar realmente o que pode acontecer, o que é que a gente vai se preocupar para fiscalizar e o que a gente pode fazer na medida das equipes pequenas que a gente tem, que todo mundo tem, e por aí vai. Obrigado. Beleza. Eu falo um pouco meio brincando em cima de bicicleta, mas assim, meu avô morreu atropelado por uma bicicleta. Mas foi uma fatalidade, né? Mas assim, mas eu acho que não tem que botar placa nem exigir habilitação para a pessoa pilotar uma bicicleta. Eu acho que a sociedade da gente não chegou ainda a esse nível de controle, né? Digamos assim. Nós temos um colega inscrito aí, acho que é o Guilherme. Ô, Guilherme, bom dia. Tudo bom? A turma do IGAN tá sem som, Guilherme, eu não tô ouvindo. Sou só eu? Não tá dando para ouvir ainda. Tá sem som, Guilherme. Bom, e agora? Agora sim, perfeito. Bom, pessoal,
Bom dia a todos. Débora e Rogério, obrigado aí pela apresentação, obrigado por compartilhar com a gente a metodologia. Eu tenho uma dúvida de procedimento, Débora, Rogério, não sei se já aconteceu com vocês, mas uma vez que classifica o DPA, classifica a barragem, né, o empreendedor ele pode questionar essa classificação e, se sim, qual que é a metodologia para ele questionar? Ele tem que apresentar um estudo, acredito, um estudo mais detalhado. E aí tem um termo de referência para esse estudo? Vocês delimitam qual é a qualidade desse estudo para o empreendedor apresentar e fazer esse questionamento? Não, em princípio a gente tem os guias, né, da ANA, aquelas coisas todas lá. O responsável técnico do empreendedor tem total liberdade de propor uma análise que contraponha. Acontece isso, teve alguns casos aqui, né? Às vezes a contraposição vem muito assim, ó, a altura que você usou não era essa, o volume que você usou não era esse. Aí a gente roda novamente, né? Mas assim, às vezes ele pode apresentar, ele pode fazer no REC-RAS e ter algum responsável técnico que assine, né? E lógico, a gente vai dar uma olhada se não tem uns absurdos ali dentro, mas em linhas gerais, nós não vamos, só se tiver um absurdo muito grande, mas nunca chegou casos como assim, desse jeito, não. Agora, existem questões conceituais, que, por exemplo, quando a gente considera a ruptura, essa altura e esse volume que a Débora coloca, por exemplo, a altura é a altura da barragem, desde o Talveg até o topo do coroamento, né? Porque são os dados que a gente tem. Então, pode dizer, não, peraí, a barragem não chega nesse nível que a gente rompe como o Sunny Day, né? Dia de sol, né? Então, essa ruptura, a gente considera estaria o reservatório no seu limite máximo de acumulação, que às vezes aí não tem. Então, a gente acaba fazendo algumas hipóteses que ele pode questionar. Ele pode questionar essa... Mas são pontos a gente conversar aqui também, tá? A gente considera, por exemplo, a altura é a altura da barragem até o coroamento. Eu não desconto a folga, né? E o volume é o volume, às vezes, que a gente consegue calcular com base em inferência de altura, né? Da altura junto com a área do espelho d'água. Tem as fórmulas aí que a gente tenta estimar a altura ou o volume com base na altura e da mancha de espelho d'água. A mancha do espelho d'água, a gente sabe que só vai até a cota, teoricamente, até a cota do vertedouro, né? Em via de regra. Às vezes é lógico que ela está sangrando, ela está vertendo e você tem uma área maior, mas em geral é a própria cota da soleira, né? E então então ele pode questionar, não há problema nenhum. É até esperado isso. Inclusive no caso da ANEEL e da ANA e da ANM, quem calcula o DPA, quem avalia o DPA é o empreendedor. Não são elas que fazem isso. Elas, digamos, o empreendedor é que avalia, se autoavalia, né? No fundo, isso aqui para a gente seria o sonho, né? Obrigado. Mas como eles não fazem, a gente acaba tendo que tomar essa iniciativa para fins de cumprimento da política propriamente dita. Eu tenho certeza que tem colegas aqui de outras instituições que também, o próprio CIMEPAR está avançando muito nisso, em metodologias, né, de avaliação. Se for o caso, quem quiser também um dia marcar aí, a gente queria apresentar a minha metodologia, a gente abre aqui espaço, tá? No fundo é isso, a gente tem que ir discutindo juntos, evoluindo, trocando experiências. A gente, inclusive, vai ter uma oficina no dia 18 e 19, né? Colegas dos órgãos fiscalizadores aqui interna. Esse assunto poderíamos ter trazido na oficina, mas ia tomar 2 horas de discussão. A gente achou que era mais conveniente fazer separado, que não impede que este tema, a partir do que a gente já discutiu em outros eventos e hoje, a gente avance em alguns pontos presencialmente, como a gente vai fazer aqui de 18 e 19, né?
Dia 20 vai ter o Dia da Política, né? No dia 20 aberto ao público em geral. Eu já mandei até o link aqui no chat aqui o link não, a divulgação, o link vai estar no YouTube, né? E lembrando que amanhã tem a explicação da USACE sobre essa ferramenta que eles desenvolveram usando o REC-RAS para a simulação de ruptura de barragens nos Estados Unidos, e que eles vão fazer um piloto. Na verdade, vão desenvolver essa ferramenta para o mundo inteiro, né? E eles querem usar o Brasil como piloto, porque é então a parceria com a USACE já há alguns anos, e eles então foram até atrás de dinheiro para fazer isso para a gente. Eles estão investindo $500 mil no desenvolvimento dessa ferramenta no Brasil, com possibilidade de expandir para o mundo, né? E, pessoal, acho que não tem mais ninguém inscrito. Acho que já podemos partir aí para o encerramento, colocar a gente à disposição, né? É lógico que isso aqui, até falei brincando com a Débora, isso aqui é a nossa metodologia de setembro de 2024. Pode ser que daqui a um mês a gente reveja alguns pontos específicos, mas a nota técnica que a gente está fazendo, ela é bem justificada, explicando de onde vêm as hipóteses, né? Lógico que isso já é antigo, isso já vinha sendo feito pela equipe anterior, Fernanda, Petri, lógico que a gente vai sempre subindo no ombro de gigantes, né? Para ir vendo um pouco mais longe. E a ideia é essa, que todos aí consigam ir evoluindo. E também estamos aceitando sugestões. Viu? Pessoal, acho que eu posso então parar de gravar. Não tem mais ninguém inscrito. E vamos pedir para a assessoria de comunicação subir essa apresentação no YouTube aí para quem quiser divulgar para os colegas. Passando a palavra para a Débora aí, final do encerramento, o Márcio, o Marcos ficou caladinho aqui, o Marcos Duque. Obrigada, gente. Obrigada pelas falas, pelas contribuições. E é isso, né, gente? Sempre tentando aprimorar, né, essa forma de classificação, mas todas as contribuições são bem válidas, né? E é isso, a gente agradece esse compartilhamento. Também só Obrigado. tenho a agradecer e nos colocar, como os demais já afiançaram aí, nos colocar à disposição para continuar, aprofundar essa discussão, e juntos a gente vai conseguir melhorar essas metodologias. Obrigado. Vou parar de gravar aqui. Obrigado, viu, pessoal? Tudo de bom. Até amanhã, né? Quem puder participar aí no evento da USACE aí. Tudo de bom. Valeu. Falou, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente.